Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixado Esporte, ao vivo, para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro hoje, no Dia da Amizade. Um grande abraço aos amigos de todo o Brasil e do mundo inteiro. Gente, segunda-feira turbulenta na Vila Belmiro, hein? Muitas informações. E eu pego boa tarde agora do companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixado Esporte. E eles não acreditavam, né? Eles achavam que jogador de futebol é todo bonzinho. Ei, meu Deus do céu, que ingenuidade dessa diretoria, hein? Olha aí, ó. Everson entra na Justiça do Trabalho e requer a rescisão contratual por falta de pagamento salarial e também direito de imagens. Outro jogador que entrou hoje, esse aí, ó, Eduardo Sacha, acabou de entrar na Justiça. E agora vai aparecer esse Lucas Veríssimo, que também pode estar deixando o Santos Futebol Clube. Sabe o que virou? Aquele joguinho de dominó. Você coloca um atrás do outro, aí um dá o tapa. Tuf! Aí começa a cair todas as pedras. Olha, essa semana, eu não sei se o Santos vai ter time titular para enfrentar o Santo André na quarta-feira. Vamos esperar para ver. Olha, segunda-feira muito agitada nos bastidores da Vila Belmiro. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, Alessandro. Boa tarde, Edson, Guido, amigos do Baixado Esporte. Bom, vivemos a expectativa do retorno do futebol paulista, né? O retorno do futebol brasileiro. E nessa expectativa toda que nós estamos vivendo, uma notícia muito importante, mas muito importante. Saiu a publicação agora pela manhã, numa revista conceituadíssima, que a vacina de Oxford está quase pronta. Essa que está sendo testada no Brasil, né, com parceria da Fiocruz, e desculpe o meu destaque diferente, mas é importante para todos, né, para todos. Daqui a pouco nós vamos falar muito de esporte e é importante para todos. A vacina que está sendo testada no Brasil, que foi feita através do reconhecimento de genoma de uma brasileira, está quase pronta e para fim de agosto já estão falando que poderemos ter uma vacinação em massa. Que importante. Muito bom, ótima notícia, né? Porque isso realmente é o que assusta hoje o mundo inteiro. E um dos motivos pelos quais atletas que vão participar da Olimpíada ano que vem do Japão poderão fazer treinamentos fora do país, irão fazer treinamentos fora do país e alguns retornando hoje. Mas é assunto daqui a pouquinho, porque eu pego primeiramente o boa tarde dele, né? Uma das grandes lendas vivas do nosso esporte brasileiro. Rogério Sampaio, que hoje é diretor do Comitê Olímpico Brasileiro. Rogério, muito boa tarde, que prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo bem? Obrigado aí por nos atender, hein? Boa tarde, eu é que agradeço o convite. Saudade de falar com vocês. É um grande prazer falar com todos os amigos da Baixada Santista e especialmente do esporte. Então, já o assunto também com o Rogério Sampaio, hein? Daqui a pouco, não saia daí, a gente volta já. De volta ao Baixado Esporte, segunda-feira turbulenta na Vila Belmiro. Daqui a pouco o Guido atualiza as informações, jogadores entrando na justiça, querendo pegar o passe, né? Ou a liberação, jogador podendo sair. Daqui a pouco, todas as informações do Santos. Hoje estamos recebendo com carinho o diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, Rogério Sampaio, uma lenda viva do nosso esporte. 92, Olimpíada de Barcelona, há exatos 28 anos atrás, ele levantava a medalha de ouro. Vamos rever. As esperanças de medalhas olímpicas para o Brasil no judô estavam nas mãos desses atletas. No masculino, as expectativas se concentravam em Aurélio Miguel, medalha de ouro na Olimpíada de Seul. Porém, o sonho foi em vão. A derrota para o húngaro Antal, nas quartas de final, tirou a concentração e as chances de Aurélio conquistar a medalha de ouro. Na repescagem, ele perdeu por Ippon para Dmitry Sergeev, da Comunidade dos Estados Independentes. Aurélio Miguel está fora. Perdeu a luta normal, perdeu a repescagem. De qualquer forma, todos os aplausos para Aurélio Miguel, que viveu muitos problemas desde os Jogos Olímpicos de Seul, não teve a preparação ideal, a preparação adequada. Aí, vencedor por Ippon, Sergeev, Aurélio Miguel fora das competições de judô dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Com Aurélio fora da disputa, a torcida era para Shigeta Yamazaki.
que perdeu por Ippon para o polonês Kambrodski. Tá aí. O polonês conseguiu encaixar um Tomonaga e vence a luta por Ippon diante do brasileiro Shigeto Yamazaki. Shigeto Yamazaki derrotado. Era preciso ter fé. E como a fé move montanhas, a primeira medalha de ouro brasileira aconteceu com Rogério Sampaio. Rogério Sampaio se ajoelha, ele tem que vibrar muito mesmo, ele que é de São Paulo. Tem 1,78 m de estatura. Rogério Sampaio acaba de conquistar a 8ª medalha de ouro da história do esporte brasileiro. Ele foi fantástico nesta luta. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Brasil, Roger Sampaio. Rogério Sampaio vai agora para o ponto mais alto do pódio olímpico. Medalha de ouro para o Brasil. É a 8ª medalha do esporte brasileiro em todos os tempos. Rogério, até hoje isso emociona a todos nós. Eu imagino o que passa no teu coração quando você revê essas imagens aí. Ô Edson, já faz 28 anos dessa conquista e até hoje me emociono, fico aqui todo arrepiado de poder lembrar desse momento. Um momento mágico, o momento mais importante da minha carreira. É um momento único, né? Momento único. Quer dizer, aí ele fala, eu não vou voltar mais, eu não vou lutar mais. Eu conquistei o topo, né? Aquilo que é o máximo para um atleta, que é a medalha de ouro numa Olimpíada. E isso emociona. E há 28 anos atrás, a estrutura para o atleta treinar era muito inferior à que existe hoje, né? A gente não tinha nenhum apoio de patrocínio financeiro, a estrutura de treinamento era muito pior. Só para você ter uma ideia, eu treinava em tatame de palha e quando ia competir no exterior, competia em tatame sintético, né? Então, só isso demonstra a diferença de estrutura que tinha naquela época hoje e a dificuldade que era para poder chegar numa Olimpíada com condições de ganhar uma medalha, né? O que deixa a gente mais feliz é que hoje, num conselho tão importante, né, num comitê tão importante como é o COB, você tem um medalhista de ouro numa Olimpíada que representa o povo brasileiro e é espelho para os atletas que estão lá hoje. Como a gente sempre fala, né? O atleta vai falar com qualquer um deles, olha para o Rogério Sampaio e fala, epa, esse aqui é medalha de ouro, esse aqui nos representa, né? Então a gente tem que ter orgulho. Isso é muito bom, né, Rogério? Eu acho que é muito bom e para o Comitê Olímpico do Brasil, eu acho que tem surtido efeito. Nossa relação com os atletas melhorou muito e é a primeira vez que o cargo que eu ocupo é ocupado por um ex-atleta, né? E isso me deixa também muito feliz e mostra um pouquinho da minha carreira esse momento ser um divisor de águas também dentro do Comitê Olímpico do Brasil, né? Onde os atletas passam a ocupar mais espaço na gestão do Comitê Olímpico. Rogério, boa tarde. A gente sabe quando, a gente lembra, né? E sabe quando um momento, um feito é importante, quando você lembra exatamente o que você estava fazendo no dia desse feito. É a mesma história quando o Ayrton Senna, infelizmente, faleceu, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele momento. Então, quando o feito é importante, você lembra o que estava fazendo. E eu lembro exatamente esse dia, quando você ganhou a medalha de ouro, o que eu estava fazendo, onde eu estava, assistindo você, me emocionando. Isso é um feito, Rogério. Obrigado, eu agradeço. Me lembro até hoje que foi num sábado, lá em Barcelona, aproximadamente 10 horas da noite, entre 10 e 11 da noite. Aqui no Brasil devia ser entre 6 e 7 horas da noite. E é o horário que as pessoas estão chegando em casa do shopping, vão tomar um banho, sair para comer uma pizza mais tarde. E naquele dia 1º de agosto de 92, passando ao vivo, e eu entendo que deve ter sido uma grande emoção para todo mundo, né? Para mim, uma emoção indescritível, mas eu entendo que para as pessoas que estavam ali torcendo também, foi um momento especial. Eu fico feliz de poder, através do meu esforço, do meu esporte, poder ter trazido assim esses momentos de emoção para várias pessoas.
Eu imagino o que deve ser. Alguém participar de uma Olimpíada já é um feito que poucos atingem. Você imagina participar de uma Olimpíada e conquistar uma medalha de ouro. Quer dizer, é um negócio... É incomensurável o tamanho dessa grandeza. Né? E tem uma coisa, Edson, que me deixou... Assim, eu guardo com o mesmo carinho da medalha olímpica, né? Que em 92 eu fui escolhido pela Federação Internacional de Judô como o melhor judoca do mundo, né? Não na minha categoria, entre todas as categorias, ser escolhido como o melhor judoca do mundo em 92 também é uma homenagem que eu guardo com muito carinho para o resto da minha vida também. Rogério, você acabou de falar que naquela época a dificuldade era muito grande para um atleta se desenvolver, até pelos equipamentos que eram difíceis aqui no Brasil, a maneira como vocês treinaram. Hoje, como um diretor do COB, você que passou por todos esses problemas, como é que você encara esse seu desafio, esse seu trabalho e como está o COB hoje ajudando os atletas para participarem de Olimpíadas e vários jogos internacionais? Bom, primeiro que o meu trabalho no Comitê Olímpico do Brasil eu encaro diariamente como um grande desafio. Chego diariamente aqui, 9 da manhã, saio na maioria dos dias depois das 7 horas da noite. Em todas as reuniões que participo, aproveito para participar e aprender. Né? No meu dia a dia, eu trato de temas que vão desde comunicação, marketing, questões administrativas, jurídicas, questões da área do esporte, enfim, manutenção dos equipamentos. Então, trato dos mais diversos temas e chego todo dia aqui para aprender muito. Aliás, faço da mesma maneira que fazia quando era atleta, né? Entrava para os treinamentos para aprender diariamente. Isso, para mim, tem sido uma coisa que eu tenho me desenvolvido bastante. Em relação ao trabalho do COB no atendimento aos atletas, eu posso falar que os atletas hoje têm facilitações muito maiores para se desenvolver e chegar ao alto rendimento e a possibilidade de disputar uma Olimpíada do que há 28 anos atrás. Hoje, só para lembrar, o governo federal tem um programa que chama Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, onde garotos já lá desde os 15, 16 anos já podem começar a receber o auxílio financeiro, que vai desde R$ 1.000, R$ 1.200, até o limite da Bolsa Pódio, que chega a R$ 15.000 por mês. Então, só isso já é uma grande facilitação para o atleta dar prosseguimento à sua carreira. Os Jogos Olímpicos do Rio também deixou um grande legado em instalações esportivas, que não é só o Parque Olímpico. Você tem instalações militares, instalações espalhadas pelo Brasil inteiro, do mais alto nível, da mais alta qualidade, com equipamentos dos mais modernos que nós temos. Basta a gente lembrar, em Santos, isso não foi feito com recurso federal, foi feito com recurso privado, mas, com certeza, a organização dos Jogos Olímpicos foi um incentivo para que isso fosse construído. Nós temos 2 ginásios de ginástica artística que são extremamente modernos. Um é um ginásio municipal que fica lá na Zona Noroeste, no Parque Municipal M. Nascimento, e o outro é o ginásio de ginástica artística do Brasil Futebol Clube, que passou por uma ampla reforma e recuperação, e hoje tem um ginásio de ginástica artística do mais alto nível, da mais alta qualidade, com os mesmos equipamentos que são encontrados nos Jogos Olímpicos. Então, isso pelo Brasil inteiro aconteceu. Os profissionais que hoje trabalham com os atletas são profissionais que, por conta dos Jogos Olímpicos no Rio, se preocuparam em se atualizar, em se preparar para atender os atletas e eles foram, ao longo dos últimos anos, estudaram, se prepararam para ocupar esse espaço e esse atendimento aos atletas com conhecimento moderno, enfim. Então, eu acho que os atletas hoje têm um atendimento de ponta e o Comitê Olímpico do Brasil, através também dos seus recursos, faz com que as equipes nas categorias de base, nas categorias principais, também participem dos principais torneios internacionais do mundo, sempre nas equipes com profissionais como médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, preparador físico, equipe técnica. Então, hoje o atleta, diferente do que acontecia na minha época, né, que a gente viajava só com o treinador, hoje toda uma equipe multidisciplinar vai preparada
para que o atleta possa atingir o melhor do seu desempenho nos eventos internacionais. Então, eu acho que o atleta hoje tem um atendimento que se assemelha às principais equipes do mundo. Daqui a pouco o Alessandro faz uma pergunta sobre a Bolsa, né, que é importante aí. Mas hoje, dia 20, foi a reabertura do Time Brasil, que é o Centro Olímpico do Rio de Janeiro, depois dessa pandemia, desde março. Alguns atletas retomam os treinamentos. Ele está absolutamente bem conservado, que a Olimpíada aqui foi recente, como falou Rogério Sampaio agora há pouco. Quem é que pode participar e quantos atletas estarão retomando as suas atividades aí no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro? Rogério. Isso. O Centro de Treinamento Time Brasil, ele foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Foi onde ocorreram em 2007 as provas de natação, saltos ornamentais e a maioria das provas de desportos aquáticos. Em 2016, ele foi utilizado para as provas de saltos ornamentais e polo aquático. Mas ele já desde 2008 que ele está sob o comando do Comitê Olímpico do Brasil e além dos esportes aquáticos, nós desenvolvemos hoje ao todo 11 modalidades. Né? Então, a arquibancada, que é muito grande, debaixo da arquibancada nós fizemos toda uma reforma e temos instalações extremamente modernas em 11 modalidades, além do centro de treinamento, além da academia para o trabalho de força e do laboratório olímpico também, que faz um trabalho maravilhoso na área de ciência, de pesquisa, no desenvolvimento do treinamento do atleta. Antes da pandemia, nós estávamos atendendo aproximadamente 1.200 atletas diariamente nos treinamentos no Centro de Treinamento Time Brasil. Estamos retornando hoje com 40 atletas em treinamento, que são os atletas que já têm vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e eles precisavam retornar o mais rápido possível, então nós criamos um protocolo de retorno a esse treinamento, e hoje retornaram 40 atletas. O número de atletas deve aumentar gradativamente ao longo dos próximos anos, mas nós não vamos fechar o ano com 1.200 atletas, ficaremos abaixo disso, até para dar segurança aos atletas que realmente estão classificados para os Jogos de Tóquio. Rogério, você disse que esse Centro de Treinamento Time Brasil está com o COB desde 2008. Agora, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o COB também que administra hoje? Não. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, ele pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como o Centro de Treinamento Time Brasil. O equipamento que o COB administra é uma seção do município do Rio de Janeiro para o Comitê Olímpico do Brasil. E nós fazemos a administração, a manutenção e a modernização do Centro de Treinamento Time Brasil. Agora, o Parque Olímpico, ele pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro, que cedeu alguns equipamentos para o governo federal, que através do Ministério da Cidadania faz a gestão. Então, são 2 arenas que estão com o governo federal, o velódromo e o centro de tênis. Você tem um estádio de tênis e mais algumas quadras. Esses equipamentos estão com o governo federal. Agora, existem outros equipamentos, uma das arenas, onde foi as provas de handebol. Esses outros equipamentos continuam com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, e o Comitê Olímpico Brasileiro usou uma estratégia. Já com a pandemia, muitos atletas não podem ficar parados. Então, boa parte deles vão para a Europa, chamada Missão Europa. E muitos desses atletas estarão no Rio Maior, centro de treinamento, lá em Portugal. Vamos conhecer um pouquinho como é esse Rio Maior lá em Portugal. Vamos lá. Água, relva, areia, tartan, indoor e outdoor. Esta é a casa dos melhores e mais exigentes atletas que procuram atingir a excelência em europeus, mundiais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O seu esforço e dedicação são suportados por um conjunto de instalações de elevado nível e uma equipa de profissionais altamente focados em proporcionar as melhores condições para o sucesso. A 60 minutos de Lisboa, Rio Maior tem uma localização estratégica. Um vale no centro do país, com serra, lagos, próximo do mar e muitos trilhos a serem explorados.
Estamos preparados para dar resposta aos atletas, clubes e seleções mais exigentes. Somos um dos mais modernos e polivalentes complexos esportivos da Europa, perfeitamente preparado para receber também as diversas modalidades do desporto adaptado. O ambiente familiar e seguro, a proximidade de todas as instalações e valências são fatores diferenciadores, destacados pelos nossos campeões. Somos o centro de alto rendimento da natação portuguesa e o local escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para preparar os nossos campeões da Europa e do mundo de futebol, futsal e futebol de praia. As vitórias dos nossos atletas são a nossa motivação e levam-nos a um contínuo desenvolvimento em busca da excelência. Rio Maior Sport Center. Rogério, quantos atletas brasileiros já viajaram e estão lá treinando e quantos mais irão? Por exemplo, a Ana Marcela, o Vitor Colonese e o Márcio Latuf, aqui da Unisanta, eles viajam dia 8 de agosto. Por favor, fale um pouquinho disso aí, Rogério. Exatamente. A Ana Marcela, inclusive, hoje retornou aos treinamentos aqui no Centro de Treinamentos Time Brasil, mas ainda em agosto irá lá para Portugal, para Rio Maior, para dar sequência aos treinamentos. 70 atletas já estão lá em Rio Maior. A ideia é que até o mês de dezembro a gente ocupe esse centro de treinamento. Ao todo, nós teremos aproximadamente 210, 220 atletas treinando lá em Rio Maior. Os atletas ficarão entre 45 e 60 dias de treinamento em Portugal. Rio Maior é um dos centros que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar também o local de treinamento num outro centro em Lisboa, em Cascais também e em Coimbra, né? E outros locais da Europa também. A ideia é que os atletas retornem aos seus treinamentos em Rio Maior, num ambiente controlado. Quando eu falo controlado é porque a gente tem, além do treinador, preparador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico. A nossa preocupação é que nesse retorno ao treinamento, após o atleta ficar parado aí por cerca de 100 dias, é a questão da lesão, né? Então, nós precisamos retomar o treinamento com toda a segurança, chegar a um nível forte para podermos voltar a competir quando as competições já estiverem agendadas, né? Então, é um treinamento bem importante. E nós escolhemos Rio Maior, em Portugal, porque nós já estávamos em negociação com esses centros de treinamento, visando a participação dos nossos atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. Nós já estávamos pensando em 2024, né? Então, com esse enfrentamento à pandemia, nós aceleramos essa negociação e escolhemos Portugal, porque Portugal já está num processo mais avançado de enfrentamento à pandemia, né? Muito mais controlada do que em outros países, no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Até porque a pandemia lá em Portugal se iniciou antes do que no Brasil. Então, eu acho que foi uma boa escolha. Os atletas estão felizes e estimulados por poder voltar a treinar com toda a segurança. Ô, Rogério, em virtude dessa pandemia, quantas competições internacionais foram canceladas? E daqui para frente, qual é a projeção? O que poderemos esperar com o retorno dessas competições? Olha, todas as modalidades estão sem competir no momento, só para você ter uma ideia, né? Nós temos algumas competições que estão agendadas de algumas modalidades para começar a partir do mês de outubro. Eu, sinceramente, não sei se realmente teremos o início do calendário internacional nessa data. As competições que realmente valerão pontos para a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio terão início no ano que vem, né? Algumas vagas ainda estavam em abertas em várias modalidades e esse processo classificatório termina em maio do ano que vem. Então, nós precisamos retornar aos treinamentos para que os atletas cheguem no auge da sua forma nesse momento de classificação à Olimpíada e depois da Olimpíada. Mas, no momento, nenhuma competição internacional está ocorrendo. Diante disso, Edson, a minha pergunta para o Rogério Sampaio é a seguinte. Você falou agora há pouco, Rogério, da Bolsa Atleta, né? Nós temos a Bolsa Atleta nacional,
nós temos a Bolsa Atleta Internacional, nós temos a Bolsa Atleta Estudantil e a Bolsa Pódio. Mas todas essas bolsas, elas são dadas através dos resultados conquistados. Ou seja, quem conquistou em 2018 começa a receber em 2020. Quem conquistou em 2019 começa a receber em 2021. Quem conquistou em 2020 começa a receber em 2022. Em 2020, pelo que parece, nós não teremos nenhum tipo de competição para que seja qualificado no Bolsa Atleta. Como é que o COB vai resolver isso? Na verdade, esse programa Bolsa Atleta não é do Comitê Olímpico do Brasil. Esse é um programa do Ministério da Cidadania do governo federal. Então, o governo federal, através do Ministério da Cidadania, recebe os resultados das competições em diversas modalidades e esses resultados são válidos para a distribuição dessas bolsas. Por que essa bolsa é feita no ano 2 anos depois? É 1 ano e meio depois. Porque você tem que fechar o calendário de 2020. Em 2021, o atleta se inscreve para receber esse valor e aí esse valor é liberado a partir de 2022. O que eu acredito que aconteça é que, para a distribuição por mais um ano, sejam utilizados os resultados de 2019. Entendeu? Então, o atleta que teve resultado em 2019, ao invés de receber só por 1 ano, ele vai receber por 2 anos. Eu acredito que é isso que seja a solução que seja dada pelo Ministério da Cidadania para que esse atendimento não tenha interrupção. Bom, e alguns atletas foram afetados pela Covid-19, que é o caso do nadador o João Gomes Júnior, né? Que é uma fera. Ele pertence ao Pinheiros, de São Paulo, estava já com malas prontas para viajar, de repente foi acometido pela doença, pelo Covid, e acabou ficando de fora. Tomara que ele se recupere rapidamente. Rogério, eu quero demais agradecer você, dizer que é uma honra tê-lo aqui. Você é um ícone do esporte, não da nossa região, mas do país e do mundo. Mas a gente fica muito mais orgulhoso por você ser da nossa região. Muito obrigado por nos atender, um grande abraço e boa sorte aí, viu, Rogério? Edson, te agradeço o convite, fico sempre à disposição para participar com o maior prazer, com a maior alegria. É sempre um prazer enorme falar com você e com toda a sua equipe. E a próxima entrevista, espero que a gente possa fazer pessoalmente, que vai ser um prazer maior ainda. Tá bom? Com certeza, Rogério, com certeza. Muito obrigado, nosso grande campeão olímpico, medalha de ouro de Barcelona. Obrigado, Rogério. Obrigado, um abraço. Já voltamos com mais informações aqui no Baixada Esporte. Não saia daí, porque a segunda-feira na Vila Belmiro parece que a terra está tremendo, né? Porque as paredes da vila balançam. A gente volta já. Olha, 2 recados importantes. O primeiro é da Top Center. Deu pane no celular? Não se preocupe, porque a partir dessa segunda-feira, daqui a pouquinho, já 13h, a Top Center estará trabalhando novamente aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Horário de atendimento, 13h até 19h. Mas você que não quer sair de casa e deu pane no celular, é só ligar. Esse celular que está na tela aí, ó, 988-01-5626. A Top Center manda um técnico aí, faz uma avaliação do problema, você aprovando o orçamento, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão, tá bom? Top Center, não se preocupe. Agora estão de volta da 13h até às 19h, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Outro recado legal é da Cacau Center, né, que é a maior loja de artigos esportivos, artigos de festa em toda a Baixada. E você que vai comprar produtos para festa, não esqueça, Cacau Center tem mais de 60 mil itens. E esses preços que estão aí é imbatível. E não são apenas esses, né? Repito, mais de 60 mil itens. Para quem não conhece, a Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Bom, antes de falar do Santos, vamos dar uma atualizadinha aqui nas principais notícias do dia hoje, envolvendo o futebol. A gente sabe que alguns jogadores aí podem ir embora. E o Santos Futebol Clube, que a gente vai começar a falar agora, viu, Cabelo? Depois a gente dá na sequência. O Santos é uma dessas vítimas aí, pelo não pagamento, os jogadores entrando na justiça. São esses casos, como já falamos na abertura, do Everson e também do Sacha. Depois a gente entra no Lucas Veríssimo. Meu caro Guido Bortolomazzi, foi o primeiro Everson, agora o Eduardo Sacha, e a gente vai bater um papo com quem entende do assunto, que é assunto jurídico, né? Doutor Gazola, gentilmente,
Ah, o doutor Cobra tá com a gente? É o sócio dele, os dois. São os dois feras. São duas sumidades. Cai no pé de um, é Pelé e Coutinho e Pelé, não tem problema nenhum. Vamos falar com o doutor Cobra, então? Já tá ok? Não? Daqui a pouquinho. Bom, Guido, você foi pego de surpresa com essas duas informações atinentes aí aos jogadores Everson, goleiro, e também agora ao Sacha? Não, eu não fui, não. Eu acho que só a diretoria do Santos acreditou em Papai Noel. E achar que os jogadores não iam tomar nenhum tipo de atitude. Todo mundo estava sendo afetado, não houve acordo, né? Você vê só, ontem eu vi uma matéria com o diretor financeiro do Corinthians, num programa de São Paulo, e o próprio diretor falou, olha, nós estamos com salários atrasados, mas todos os jogadores acordados com relação a isso. Conversamos com todos eles, explicamos a situação e todos eles sabem do que está acontecendo. Quer dizer, quando você faz um acordo, você não corre o risco de ter essa situação que o Santos acabou tendo agora. O Everson foi o primeiro a entrar na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão contratual por falta de pagamento. Quando eu disse que estava já para se esgotar o terceiro mês, né, muita gente falou, não, é só agosto. Não é agosto, não. Desde maio o Santos vem pagando errado. Esse mês pagou o terceiro salário errado. E aí não teve jeito. Entraram na Justiça. O primeiro foi o Everson. Foi lá, entrou na Justiça do Trabalho, vai esperar a decisão do juiz para ver o que vai acontecer, mas tudo indica que ele vai ganhar essa causa, porque ele já se afastou, já não está nem treinando mais, já não está mais à disposição do técnico Gesualdo. Outro que acabou entrando também, foi agora, a grande surpresa, foi o Eduardo Sacha, né? Hoje pela manhã explodiu no Tribunal de Justiça do Trabalho a entrada da ação através do seu advogado, né? Pedindo aí a rescisão contratual com o Santos Futebol Clube em virtude de falta de pagamento salarial e também direitos de imagem. Com isso, abre uma lacuna, abre uma brecha muito grande para outros jogadores também, porque parece que está todo mundo debandando agora, sabendo que tem outros clubes interessados e isso pode acontecer. E nós estamos na ponta da linha com um especialista no assunto, que ele mesmo aqui no programa falou, olha, essa situação pode complicar muito. Estamos com o doutor Cobra na linha. Doutor Cobra, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olá, Guido. Mais uma vez um prazer aí poder participar. Talvez o motivo não seja aí o mais agradável para os torcedores do Santos, mas era um alerta que a gente já vinha fazendo aí desde quando o Santos anunciou as reduções unilaterais dos salários, de que, de fato, havia esse risco e o risco está se materializando. Fico aí à disposição para a gente bater um papo e falar dos próximos passos que devem acontecer. Fico aí à disposição de todos. O senhor, como bem informado, doutor Cobra, além do Sacha e do Everson, o senhor tem alguma informação do pé de ouvido ali, que outros estão na mesma barca também? Olá, Edson, tudo bem? Um grande abraço também, prazer aí novamente revê-lo. Na boca pequena se fala aí, sim, na possibilidade de que outros atletas entrem com esse tipo de demanda. Num bate-papo informal ali de mercado, na semana passada, tinham me cantado essa pedra aí de que 2 a 3 jogadores, entre o final da semana e o início da semana, entrariam com uma demanda. Entre os nomes ventilados, 2 deles de fato se confirmaram aí, com Sacha e Everson. E realmente acho que teremos tristes novidades nesse sentido aí pro torcedor do Santos. Um é bem baixinho, inclusive, né, doutor Cobra? Não é exatamente a quem tinha me referido. Peço licença aí para também não mencionar expressamente o atleta que haviam me mencionado, mas posso dizer que não era o baixinho talentoso, acho que é a quem você está se referindo, Alessandro. O doutor Cobra, uma pergunta, porque nós tivemos aqui a presença do presidente do Sindicato dos Atletas, e naquela oportunidade ele deixou claro que o Santos corria esse risco de perder jogadores, mesmo numa situação em que o governo federal acabou tentando, né, colaborar com a redução do salário de todo mundo e tal. Mas que o Santos tomou uma atitude muito radical e num acordo que era de 30% e chegou a 50%, o Santos acabou reduzindo 70%. Há como reverter essa situação hoje
ou é irreversível? Daqui para frente, qualquer jogador que se sentir lesado e ter aí a condição de entrar na justiça, vai entrar e vai ter êxito nessa ação. Guido, eu tenho me manifestado sempre nesse sentido de que a Lei Pelé, ela é clara em dizer que o atleta que tiver com o seu salário com atraso no todo ou em parte por um período igual ou superior a 3 meses, e quando a gente fala de salário, vale dizer que o direito de imagem hoje também está dentro desse mesmo contexto, né? A Lei Pelé é clara nesse sentido. Mas, evidentemente, que toda demanda trabalhista proposta por inadimplemento neste período excepcional em que a sociedade vive, ela vai ser analisada, essa demanda trabalhista vai ser analisada com muito mais critério, né? Analisando a particularidade de cada caso. O que eu me posiciono desde um primeiro momento é que a redução de 70% adotada pelo Santos, de forma unilateral, eu entendo como um risco acima do normal para esse momento em que nós vivemos. Mas certamente que o magistrado que receber essas demandas, ele vai analisar todas essas particularidades. Vale dizer que a medida provisória 936, que já foi inclusive convertida em texto de lei, ela autoriza reduções até maiores do que 70%. Não há problema, desde que seja feita mediante um acordo individual ou coletivo. A medida provisória, por uma decisão do STF, ela até se tornou mais simples, porque tirou a obrigatoriedade dos acordos serem feitos através dos sindicatos das categorias. Basta um acordo entre empregado e empregador, estabelecendo aquilo que eles convierem e será válido. Portanto, se o acordo com o grupo de jogadores, no caso que estamos tratando do Santos, fosse de 70% de redução, mas com o consentimento dos atletas, não haveria nenhum risco para o clube sofrer demandas trabalhistas nesse sentido. Como a redução foi unilateral, e eu, pessoalmente, entendo que o patamar de 70% ele é acima das justificativas, eu acho que sim, há um risco bem grande nessas demandas trabalhistas que foram recém-propostas e as que podem vir a ser propostas. Eu passo para o Alessandro já, mas só uma curiosidade. O acordo, por exemplo, a diretoria do Corinthians disse, nós fizemos um acordo com os jogadores. Esse acordo tem que ser protocolado, tem que ser feito um contrato da homologação desse acordo, ou pode ser verbal? Reunimos todo o grupo ali, gente, tudo bem, a gente vai pagar um pouco menos, lá na frente a gente acerta. Não, legal, está fechado, concordamos. Como é que é feito isso? Vai na palavra ou vai no papel assinado? Embora a lei ela não chegue a essa minúcia de especificar a forma como isso deve ser feito, mas pelo grande volume de responsabilidade e o passivo trabalhista que essas demandas podem gerar, é claro que seria a melhor conduta para um gestor esportivo formalizar esses acordos por escrito, porque acordo verbal, de repente, uma parte acaba desonrando com a sua própria palavra e a falta de possibilidade de se comprovar aquela celebração de um acordo verbal pode fragilizar a argumentação de um clube. Mas, claro, é sim possível um acordo verbal, nada impede que isso aconteça. Mas, claro que o clube fica extremamente fragilizado na hora de comprovar uma relação consensual com o seu grupo de atletas, né? E no caso do Santos, doutor Cobra, o presidente nem pode alegar que foi feito um acordo verbal, porque foi noticiado em toda a imprensa que os jogadores estavam chateados por não terem sido comunicados da redução de 70% do salário. Ou seja, restou mais que provado que foi uma decisão unilateral do presidente, né, Cobra? Sim. Acho que nesse caso específico do Santos, não há como argumentar que houve um acordo verbal com um grupo de atletas concordando com essa redução de 70%. Acho que realmente para esse caso fica inviável essa argumentação. Me parece que a linha de argumentação, a linha defensiva do clube, seja no sentido de que a redução teve uma finalidade da preservação dos empregos dos outros funcionários, do grande impacto financeiro que a pandemia trouxe às finanças do clube. Essas são as subjetividades que serão postas para um magistrado
analisar essa demanda. Mas, repito, pessoalmente entendo que a redução de 70% ela é extremamente exagerada e me posicionei dessa forma ao longo dos últimos 2, 3 meses, quando consultado aí sobre essa questão específica do Santos, mas que cabe a alguns outros clubes também, e acho que realmente a situação ela é bem perigosa para o clube santista. Não, só pela experiência que o Dr. Cobra tem com relação aos juízes do trabalho aqui da nossa cidade, porque caiu em uma vara aqui da cidade, eu não sei porque está em segredo de justiça, a gente não sabe qual é, mas dentre os magistrados da nossa cidade, qual será a tendência, Cobra? É difícil falar em tendência, né? Porque é uma situação nova, né? A justificativa da rescisão com base aí na redução salarial nesse período de pandemia é uma situação extremamente nova. O que me preocupa, esqueci de mencionar isso anteriormente, embora não tendo acesso ali a documentos das ações, como dito, está em segredo de justiça, mas por ter visto hoje pela manhã um pronunciamento, uma declaração por escrito do Sacha, ele menciona nessa declaração, sem saber dizer se corresponde à realidade ou não, mas que já havia um inadimplemento do direito de imagem de 4 meses antes da paralisação das competições esportivas. Então, veja, o momento excepcional será analisado pelo magistrado com todos os critérios, me parece lógico, desde que estejamos discutindo dívidas contraídas durante esse período. Se efetivamente tiver dívidas que antecedem o período de paralisação das competições, o período de pandemia, eu acho que a situação se torna ainda mais complicada para o nosso querido, amado Santos Futebol Clube. E um detalhe interessante é que nas últimas semanas, o superintendente William Thomas, ele estava tentando demover os jogadores, eu acho que já dessa situação que o burburinho estava dentro do CT, né, na volta dos treinamentos. E ele tentou acertar um acordo com os jogadores e não obteve êxito. Então essa situação agora me parece que está muito preocupante. Eu não sei até que ponto, o que o Conselho Deliberativo do Santos pode fazer. Porque é uma situação drástica. Você já imaginou se o Santos começar a perder jogadores como Marinho, Soteldo, Lucas Veríssimo? Esses jogadores já têm clubes engatilhados, que numa dessa podem sair porque já tem acordo com clubes. E aí a situação fica complicadíssima mesmo. Agora, pergunta final, jornalisticamente falando, independente de quem ganha ou quem perca nessa primeira instância, cabe recurso? Sim, e nesse cabe, o Alessandro... E nesse cabe recurso, por exemplo, praticamente, o Everson já está com o pé no Atlético Mineiro. Admitamos que dê ganho de causa para ele. O Santos entra com recurso. Ele pode assinar com o Atlético Mineiro? Bom, vamos lá. Foi bom quando o Alessandro perguntou da tendência aqui dos magistrados. Na verdade, a primeira decisão, que deverá sair hoje, amanhã, é do magistrado aqui da cidade de Santos, analisando, dentro desse pedido de rescisão antecipada do contrato de trabalho, é feito um pedido de tutela antecipada, quer dizer, um pedido liminar. O magistrado vai analisar agora, de imediato, se concede essa liminar. Concedendo a liminar ou negando a liminar, certamente a parte prejudicada vai recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região, competente para dirimir isso. Mas, se o magistrado de primeiro grau, aqui de Santos, concede a liminar em favor do atleta Everson e declara rescindido o seu contrato de trabalho com o Santos Futebol Clube, o atleta tem total condição de assinar um novo vínculo com o Atlético Mineiro. A gente, ou com qualquer outro clube. Ato falho a gente já ligar diretamente ao Atlético Mineiro, mas é o que tudo indica, né? Diferente da situação em que, se houver a negativa do magistrado agora em primeiro grau, e aí o Everson e os seus advogados terão que recorrer ao tribunal para buscar a obtenção dessa tutela antecipada. Tá? Mas uma vez concedida a tutela antecipada, o atleta fica livre. E algo que é importante de frisar, acho que como última informação, eu vi muitos torcedores de ontem para hoje falando: mas o Everson nem é o goleiro dos sonhos, vamos deixar de pagar o seu salário, vai ser um alívio para o caixa do clube e tal.
não é uma interpretação correta, porque o atleta ele busca na ação a liberação do seu vínculo desportivo com o clube, e ao reconhecer, ao Poder Judiciário, ao ele reconhecer que foi o clube que deu causa à rescisão, o atleta tem em seu favor o recebimento da cláusula compensatória desportiva, prevista no contrato de trabalho, obrigatoriamente, onde ela tem quase que como regra a previsão de que o atleta receba 100% do restante do contrato. Então não é que o atleta sai livre, ele de fato fica livre, mas o clube passa a ser devedor de uma indenização bastante elevada, o que é muito mais preocupante. E além disso, doutor Cobra, vamos levar em conta que o Santos não trouxe o Everson de graça. Ele pagou 4 milhões de reais pelo jogador. Esse dinheiro simplesmente vai ser jogado no lixo, além do prejuízo que vem na caminhada. E é importante frisar que como disse o doutor Cobra, ele pode assinar com qualquer outro clube e a responsabilidade do clube é nenhuma, é zero. A partir do momento que o Ederson tiver a liberação, o Everson tiver a liberação, ele pode assinar com qualquer clube e a responsabilidade passa a ser dele. Lá na frente, caso ele tenha uma derrota, aí sim ele vai ter que compensar o Santos Futebol Clube. O clube que assinar não tem responsabilidade alguma. Mas em resumo, o que falou o doutor Cobra, se aqui em Santos, na primeira decisão, for tomada favorável aos jogadores, o tsunami vai chegar na Vila Belmiro. Doutor Cobra, muito obrigado, hein? Um forte abraço. Valeu, um grande prazer. Espero que da próxima vez a gente trate de um assunto mais prazeroso aos torcedores do Santos Futebol Clube. Grande abraço a todos. É o impeachment. Esse vai ser o prazeroso. Olha aqui uma parada rapidinha na volta. Mais um que pode estar indo para a Europa, hein? Segura aí. Bom, o destaque final do Baixado Esporte é esse aqui, ó. Lucas Veríssimo. Na tela, 3 importantes informações aí. Santos terá autorizado negociações para a venda de Lucas Veríssimo, diz o jornal A Bola em Portugal. Vira a página, vamos lá. Reforços para todos os setores. É um desses que o Jorge Jesus está pedindo. Zagueiro. E a terceira, ainda no jornal A Bola, fala que a Sampdoria fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador Lucas Veríssimo. A informação que vem da Europa. A Sampdoria ofereceu 5 milhões. Mas o Santos não pode negociar? E o Benfica está oferecendo 7 milhões. Com esse dinheiro, pagaria lá o Kleber Reis, a dívida, sobraria um quinhãozinho para comprar talvez aí 1 quilo de batata, meio quilo de cebola e, quem sabe, alguma coisinha a mais para fazer uma sopinha. O procurador do Lucas Veríssimo vai aguardar todas essas decisões. E outra coisa, o Santos não pode negociar. Você acha que o time vai querer negociar com o Santos? Eu pago dívida lá, pago dívida cá. É mais um que vai conseguir a liberação na justiça também. E se conseguir, ele vai falar o seguinte, aguarda, deu resultado positivo, entra na justiça, pega a liberação do passe e vai pro Benfica. O dinheiro é todo dele. O Santos não ganha nada. O Santos entrou num buraco que só Deus para ajudar nesse exato momento. Agora, 7 milhões, vamos relembrar um pouquinho, falou até o doutor Marcelo Teixeira aqui com a gente. Essa proposta veio lá atrás e era maior, era de quase 8 milhões para a Itália. Mas naquela época lá o euro estava 4, estava 3,80. Hoje o euro está quase 6. Mas não é só isso 7 milhões, hoje é 42 milhões de reais. Seria uma boa proposta, porque o euro vai cair. Mas não vai acontecer isso agora. Mas não é só isso não, é que depende muito de quem está negociando. Também. Depende muito de quem está negociando. Quem está negociando não me interessa, eu não me interessa fazer o negócio também. Bom. E uma outra situação agora, porque eu ia falar no programa que o tempo está esgotando, mas a Gazeta Esportiva fez um levantamento de informações sobre o Pérez e o Renato Duprá, que é assustador. É um negócio assustador. Eu acho que entra na página do Baixado Esporte, no Facebook, vocês vão ver essa matéria. É um negócio que dá medo, dá medo. Um abraço. Lembrando que quarta-feira agora o Santos volta ao Campeonato Paulista jogando contra o Santo André na Vila Belmiro. O Everson está fora. Meu destaque final. Vamos lá. Jorge de Jesus foi embora para a Europa. Todo mundo idolatra o futebol europeu e ele foi embora e tudo mais. Por que ele quer levar tanto jogador brasileiro pro time dele? Brincadeira, hein? E o Flamengo está de olho em 2 técnicos agora, hein? Leonardo Jardim, que era do Mônaco, português também. E o outro é o Renato Gaúcho. Mas em Porto Alegre falou, o Renato daqui não sai. Um abraço, Guido. Outro e até amanhã. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Olha o tsunami aí, gente. Tchau, tchau. Não é da cidade, não. É na Vila Belmiro. Tchau.